Você já teve a sensação de que a sua vida mudou tão rapidamente que parece não reconhecer mais quem você é? Talvez você tenha perdido um emprego. Talvez um relacionamento tenha chegado ao fim. Talvez esteja começando uma nova fase, mudando de cidade, enfrentando uma doença, lidando com o luto ou simplesmente tentando entender por que Deus permitiu que tantas coisas mudassem ao mesmo tempo. Em momentos assim, uma pergunta silenciosa costuma ecoar no coração: será que ainda existe um propósito para mim? Essa pergunta não é sinal de falta de fé. Ela revela a necessidade humana de encontrar sentido quando tudo ao redor parece incerto. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 8 nos surpreende. À primeira vista, esse salmo parece apenas um cântico de louvor à criação. Davi contempla os céus, a lua e as estrelas. Mas, quando olhamos com atenção, descobrimos algo muito mais profundo. Existe uma mensagem escondida entre seus versos. Uma mensagem capaz de restaurar a identidade de quem se sente perdido. Uma mensagem que lembra que o seu valor não depende das circunstâncias, mas daquilo que Deus declarou sobre você. Por isso, permaneça comigo até o final deste vídeo. O último ensinamento do Salmo 8 pode mudar completamente a forma como você enxerga as transições da sua vida. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários uma única palavra: propósito. Quero saber quantas pessoas estão buscando direção de Deus para esta nova fase da vida. Enquanto você escreve, permita que esta mensagem alcance o seu coração. Davi inicia o salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele não começa falando dos seus problemas. Não fala das batalhas. Não menciona seus medos. Ele começa olhando para Deus, e isso nos ensina uma das maiores lições espirituais. Quando a nossa visão está fixada apenas nas dificuldades, tudo parece maior do que realmente é, mas quando nossos olhos se voltam para Deus, os problemas deixam de ocupar o lugar central. As circunstâncias continuam existindo. A dor pode continuar presente. Mas agora existe algo infinitamente maior diante de nós: a majestade do Senhor. Quantas vezes fazemos exatamente o contrário? Começamos o dia pensando nas contas, nos diagnósticos, nas preocupações, nas portas fechadas. E quase nunca paramos para lembrar quem Deus continua sendo. O Salmo 8 nos convida a mudar essa perspectiva. Antes de olhar para a tempestade, olhe para o Criador. Antes de medir o tamanho do problema, lembre-se da grandeza daquele que governa o universo. Porque quando Deus permanece grande em nossos olhos, o medo perde força. Então Davi levanta os olhos para o céu. Ele contempla a lua, as estrelas, a imensidão da criação. Imagine essa cena. Não existiam luzes das grandes cidades. O céu era completamente tomado por milhares de estrelas. Ao observar toda aquela imensidão, Davi faz uma pergunta que atravessou séculos: que é o homem para que dele te lembres? Essa pergunta continua extremamente atual. Vivemos em um universo gigantesco. Existem bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, planetas inimagináveis. E, mesmo assim, Deus olha para cada ser humano de maneira pessoal. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece suas lágrimas, conhece as orações que ninguém ouviu, conhece as noites em que você sorriu por fora, mas chorou por dentro. Talvez você pense que ninguém percebe sua luta, mas Deus percebe. Talvez você ache que foi esquecido, mas Deus nunca esquece os seus filhos. O mundo mede pessoas pelos resultados, pela aparência, pelo dinheiro, pelos seguidores, pelos títulos. Deus mede pelo coração. Enquanto muitos enxergam apenas aquilo que você perdeu, Deus continua vendo tudo aquilo que ainda pode realizar através da sua vida. Essa é uma diferença extraordinária. Os homens olham para o passado, Deus olha para o propósito. Chegamos então ao centro deste salmo. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos,
e de glória e honra o coroaste, perceba o contraste. Davi primeiro reconhece sua pequenez diante da criação, mas logo depois lembra que Deus concedeu dignidade ao ser humano. Isso muda completamente nossa identidade. Você não é definido pelo emprego que perdeu. Não é definido pelo casamento que terminou. Não é definido pelo diagnóstico que recebeu. Não é definido pelos erros que cometeu. Você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito. E Deus declara que o ser humano foi criado com dignidade, honra e propósito. Talvez hoje sua vida pareça uma coleção de fracassos, mas Deus não vê um fracasso. Ele vê alguém que ainda está sendo moldado. A transição que hoje parece um fim pode ser justamente o caminho para o propósito que você ainda não consegue enxergar. José passou pela prisão antes do palácio. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi cuidou de ovelhas antes de ocupar o trono. Os discípulos enfrentaram medo antes de anunciar o evangelho ao mundo. Em todos esses casos, Deus usou períodos de transição para preparar pessoas para algo muito maior. Talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. As mudanças nem sempre significam que Deus se afastou. Muitas vezes significam que Ele está preparando uma nova estação. E essa preparação quase nunca é confortável. Ela exige confiança, exige perseverança. Exige fé quando ainda não conseguimos enxergar o resultado. Mas é justamente nesses períodos que Deus fortalece o caráter, aprofunda a dependência e revela um propósito que antes permanecia oculto. Mas o Salmo 8 não termina dizendo apenas quem somos. Ele também revela por que existimos. Depois de declarar que Deus coroou o ser humano com glória e honra, Davi escreve: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Essa declaração muda completamente nossa perspectiva. Deus não criou o ser humano apenas para existir. Ele nos criou para participar da sua obra. Para cuidar, para servir, para administrar. Para refletir o seu caráter neste mundo. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque, quando estamos vivendo uma grande transição, é comum acreditar que perdemos nosso propósito. Perdemos o emprego e pensamos que perdemos nossa utilidade. Os filhos crescem e saem de casa, e alguns pais passam a acreditar que sua missão acabou. Um casamento termina, e a pessoa imagina que nunca mais será feliz. A aposentadoria chega e muitos sentem que deixaram de ser importantes. Mas Deus nunca condicionou o seu propósito a uma única fase da vida. O propósito vem dele, as fases mudam. As estações passam, as circunstâncias se transformam. Mas aquele que chamou você continua o mesmo. É por isso que Isaías declarou: a erva seca, a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus permanece, o propósito também permanece. Talvez ele apenas esteja assumindo uma nova forma. Existe algo curioso nas grandes mudanças. Elas quase sempre nos obrigam a abandonar aquilo que nos dava segurança, e isso assusta. Porque o ser humano gosta de controlar, gosta de saber exatamente o que acontecerá amanhã, gosta de fazer planos, gosta de prever resultados. Mas Deus, muitas vezes, trabalha justamente onde o nosso controle termina. Pense em Abraão. Deus apenas disse: saia da sua terra, não mostrou primeiro o mapa, não revelou todos os detalhes, não explicou cada etapa da jornada. Primeiro veio a confiança, depois veio a direção. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Você está pedindo respostas, mas Deus está formando confiança. Você quer enxergar o destino. Deus quer fortalecer sua fé durante o caminho. Porque uma fé que depende apenas de explicações dificilmente cresce. Mas uma fé que aprende a descansar no caráter de Deus permanece firme, mesmo quando o futuro parece incerto. Talvez, neste momento, você esteja perguntando: mas por que Deus permite tantas mudanças?
Essa é uma pergunta sincera. E a Bíblia não ignora esse tipo de questionamento. Na verdade, quase todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por períodos em que precisaram aprender a confiar em meio às incertezas. José não entendia a prisão. Ruth não entendia a viuvez. Ana não entendia a esterilidade. Elias não entendia o deserto. Os discípulos não entendiam a cruz. Mas todos descobriram, mais tarde, que Deus estava escrevendo uma história muito maior do que eles conseguiam enxergar. Talvez você esteja vivendo apenas um capítulo e está tentando entender um livro inteiro. Não conclua a história antes que Deus termine de escrevê-la. Há uma armadilha silenciosa durante as transições. Ela se chama comparação. Enquanto você espera, olha para quem já chegou. Enquanto está recomeçando, observa quem parece estar vivendo o auge. Enquanto tenta reconstruir sua vida, vê outras pessoas celebrando conquistas. E, sem perceber, começa a acreditar que Deus se esqueceu de você. Mas compare-se apenas com aquilo que Deus está fazendo em sua própria caminhada. A figueira não produz no mesmo tempo que a videira. O carvalho leva décadas para atingir sua força. Cada criação de Deus possui um tempo diferente. Da mesma forma, cada propósito amadurece em um ritmo diferente. Não permita que a pressa destrua aquilo que Deus está desenvolvendo com paciência. Porque os maiores milagres da Bíblia quase sempre foram precedidos por períodos de espera. E a espera nunca foi perda de tempo, foi preparação. Agora imagine novamente Davi olhando para o céu. As estrelas continuam brilhando, a lua continua iluminando a noite. A criação inteira permanece obedecendo às leis estabelecidas por Deus. Nenhuma estrela decide abandonar sua órbita. Nenhum planeta resolve seguir seu próprio caminho. Tudo permanece sustentado pela palavra do Criador. Então surge uma pergunta inevitável. Se Deus sustenta bilhões de estrelas todos os dias, será que Ele não seria capaz de sustentar também a sua vida? Se Deus governa o universo inteiro, será que a sua família está fora do alcance das mãos dele? Se Deus conhece cada estrela pelo nome, será que Ele esqueceu o seu? A resposta é não, nunca, jamais. Talvez você não compreenda tudo o que está acontecendo, mas Deus compreende. Talvez você não consiga enxergar a próxima porta, mas Deus já está no amanhã. Ele nunca é surpreendido pelas mudanças que nos assustam. Antes que você chegasse ao problema, Deus já conhecia a solução. Antes que a crise começasse, Ele já havia preparado recursos espirituais para sustentá-lo. Antes das lágrimas, Ele já havia prometido o consolo. Antes da noite escura, Ele já havia preparado o amanhecer. É por isso que podemos descansar. Não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos aquele que governa todas as coisas. Talvez o maior segredo escondido no Salmo 8 seja este: a nossa identidade não nasce daquilo que fazemos. Ela nasce de quem Deus é. Quando esquecemos isso, qualquer mudança destrói nossa segurança. Mas quando lembramos dessa verdade, até as maiores transições se tornam oportunidades para experimentar a fidelidade do Senhor. O emprego pode mudar. A cidade pode mudar. Os relacionamentos podem mudar. Nossa idade muda. Nosso corpo muda. Os planos mudam. Mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nessa certeza que encontramos estabilidade, não em circunstâncias perfeitas, mas na presença constante do Senhor. E quando essa verdade desce da mente para o coração, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder espaço, a ansiedade diminui, a esperança renasce. E passamos a caminhar não pelo que vemos, mas pela confiança naquele que prometeu estar conosco todos os dias. Talvez hoje você tenha iniciado este vídeo sentindo que estava perdido. Mas Deus quer mostrar que ainda existe um caminho. Ainda existe propósito. Ainda existe esperança. E, no momento mais inesperado, Ele costuma transformar desertos em lugares de encontro.
lágrimas em testemunhos e finais aparentes em novos começos. Chegamos ao ponto mais profundo deste salmo, e talvez seja justamente aqui que Deus queira falar diretamente ao seu coração. Até agora, vimos que Davi contemplou a grandeza da criação, reconheceu a pequenez do ser humano e, ao mesmo tempo, declarou que Deus o coroou com glória e honra. Mas existe uma pergunta que permanece: como um Deus tão grande pode se importar tanto conosco? A resposta começa no próprio Salmo 8 e alcança sua plenitude em Jesus Cristo. Quando Davi escreveu que é um homem para que dele te lembres, ele revelou o espanto de alguém que descobriu uma verdade extraordinária: o Criador do universo não é um Deus distante. Ele conhece cada pessoa pelo nome e se aproxima daqueles que o buscam. Essa verdade se torna ainda mais clara quando olhamos para Cristo. O Deus que criou as estrelas entrou na história humana. O Senhor dos céus caminhou entre pessoas comuns. Ele consolou os que choravam, levantou os que haviam caído, chamou de volta aqueles que acreditavam que sua história havia terminado. Se hoje você sente que está vivendo uma transição difícil, lembre-se de que Deus não observa a sua caminhada de longe. Ele caminha com você.